Fala, fiel. Vamos chegando porque hoje o clima tá pesado no Parque São Jorge e a torcida resolveu mostrar que não tá para brincadeira. A movimentação começou discreta, com apenas 3 torcedores, mas a atitude chamou a atenção de todo mundo que passou pela sede social do Corinthians. Os caras montaram uma pequena exposição de camisas antigas do clube e levantaram uma faixa que virou o assunto da tarde, apontando indignação com os casos de materiais esportivos que teriam sumido do almoxarifado. A cena era aquela coisa bem raiz, improvisada, meio às pressas, mas com um recado direto. A nação corintiana quer explicações. O estopim dessa história toda foi um relatório de auditoria que colocou o vice-presidente do clube como responsável por uma gestão cheia de problemas no controle dos uniformes. Segundo o documento, houve retirada sem registro, itens faltando e um monte de inconsistências que não combinaram nada com a grandeza do Corinthians. Só que o dirigente negou tudo. Rebateu as acusações e ainda entrou com ação contra o responsável pela área de tecnologia, que foi quem conduziu a auditoria. Então, o cenário é aquele clássico do Corinthians. Um lado falando uma coisa, outro lado dizendo exatamente o contrário, e o torcedor no meio, tentando entender o que está acontecendo. No protesto, os torcedores apareceram com máscaras. Não deixaram claro quem eram e não davam entrevista. Foi algo rápido, direto, simbólico, mas suficiente para trazer de volta o assunto que já vinha gerando discussões internas há dias. O áudio que circulou não estava bom. Dava para ouvir só parte do que foi dito. Mas a mensagem visual já deixava claro que eles estavam cobrando o clube, pedindo transparência e querendo que a diretoria esclareça tudo. Isso tudo mostra mais uma vez como o Corinthians vive aquele ambiente de novela sem fim, onde todo dia surge uma reviravolta. Do outro lado da história, o dirigente acusado também se posicionou nas redes sociais, publicando imagens do almoxarifado totalmente reorganizado e revitalizado. Ele escreveu que o trabalho começou no início de setembro e terminou agora, parabenizando a equipe responsável e dizendo que a verdade sempre aparece. O tom da mensagem foi claramente uma tentativa de mostrar que as coisas estavam sob controle, pelo menos na visão dele. As fotos mostravam prateleiras arrumadas, uniformes embalados, tudo com aparência de nova fase. Para muita gente, a postagem foi uma maneira de rebater o protesto e defender que não existe nada de errado na área. Esse tipo de situação vira combustível para o clima já conturbado do clube, porque o torcedor fica dividido entre versões conflitantes e sem a certeza de qual delas é a verdadeira. O Corinthians vive uma sequência tão longa de problemas administrativos que qualquer nova denúncia soa como mais um capítulo dessa confusão que parece interminável. A torcida, cansada, pressiona. A diretoria tenta se defender. E a cada dia surge uma novidade que deixa tudo ainda mais nebuloso. Mas enquanto essa turbulência acontece nos bastidores, outra situação interna também pegou fogo. A do jogador Martínez, que virou alvo de discussão depois de uma sequência de atitudes consideradas irresponsáveis nos últimos jogos. A expulsão contra o Cruzeiro, por causa daquela cotovelada totalmente desnecessária, foi a gota d'água. A diretoria decidiu multá-lo e ainda avalia afastar o jogador por algumas partidas. A punição no salário já foi definida, mas ainda falta bater o martelo sobre por quantos jogos ele ficará fora. O Corinthians tem 5 confrontos confirmados até o fim da temporada e ainda pode ter mais 2 se avançar. O Martínez já está automaticamente fora do duelo contra o Botafogo, por causa da expulsão. Então sobram 4 partidas para a diretoria escolher onde aplicar o afastamento.
Existe a possibilidade de ele ficar fora contra Fortaleza e Juventude. E também há dúvida sobre se ele será utilizado nos jogos decisivos contra o Cruzeiro. A situação gera debate porque o time precisa de peças. Mas, ao mesmo tempo, não pode ignorar comportamento que prejudicou a equipe em um momento delicado do campeonato. E tudo isso acontece justamente no período em que a Confederação Brasileira de Futebol anunciou seu novo sistema de fair play financeiro, que promete mexer com a estrutura dos clubes e exigir muito mais responsabilidade na forma como administram contas. Contratos e contratações. As regras chegam com força, estabelecem limites, fiscalizações e punições pesadas, que vão desde multas até rebaixamento. Tem, inclusive, possibilidade de banimento para dirigentes que tentarem burlar o sistema com documentos falsos ou ações que atrapalhem o controle financeiro. Esse novo modelo será implantado de forma gradual, mas já cria alerta geral, porque muitos clubes precisaram se adequar rapidamente para evitar problemas no futuro. O Corinthians, claro, está nesse bolo, já que vive há anos uma batalha árdua para controlar dívidas e manter contas em ordem. A expectativa é de que a nova fiscalização ajude o futebol brasileiro a se organizar. Mas também é evidente que quem não se ajustar vai sofrer consequências sérias. E como se tudo isso já não fosse assunto suficiente, outro tema começa a ferver nos bastidores. O impasse entre Corinthians e Cruzeiro sobre a divisão de ingressos para os jogos da semifinal da Copa do Brasil. A diretoria alvinegra defende que a porcentagem seja proporcional à capacidade dos estádios, enquanto o Cruzeiro prefere trabalhar com um número fixo. Esse desacordo virou mais um ponto de atrito entre os clubes, que tentam resolver a situação antes que a bola role. Pelos cálculos do Corinthians, a torcida visitante teria direito a pouco mais de 3.000 ingressos no Mineirão, enquanto os cruzeirenses ocupariam cerca de 2.500 lugares na Neoquímica Arena. O clube mineiro, no entanto, vê de outra forma e trabalha com outro tipo de divisão. As conversas seguem, mas até agora nenhum acordo foi fechado. E isso aumenta ainda mais a tensão para um confronto que já teria clima quente naturalmente. E enquanto essa novela dos ingressos continua sem um desfecho, a preparação do Corinthians para essa reta final da temporada segue cercada de pressão, expectativa e muita cobrança. A torcida está inquieta, não apenas pelos resultados recentes, mas porque tudo ao redor do clube parece um turbilhão que nunca desacelera. Cada decisão vira polêmica, cada declaração vira discussão, e cada erro dentro de campo se transforma em munição para aumentar ainda mais o clima tenso que está instalado no Parque São Jorge. Dentro do vestiário, o ambiente tenta se manter focado. Mas não tem como negar que essas instabilidades externas acabam respingando no dia a dia dos jogadores. O caso do Martínez, por exemplo, virou assunto interno pesado, porque a comissão técnica vinha tentando blindar o grupo, manter todo mundo unido e evitar ruídos. Só que uma expulsão tão desnecessária fez o elenco inteiro sentir o impacto. Principalmente porque foi num jogo de enorme importância, onde cada detalhe poderia fazer diferença. E quando falta controle emocional, o elenco sente e o torcedor sente junto. Os companheiros até entenderam que ali foi uma reação impulsiva, mas ninguém escondeu que era algo evitável. A diretoria, por sua vez, decidiu agir com rigor, justamente para não passar a ideia de que comportamentos assim podem virar rotina. A cobrança interna aumentou, o atleta será punido e já está claro que, daqui para frente, a margem para deslize acabou.
Com um calendário tão apertado, em uma temporada tão turbulenta, o Corinthians não pode perder jogador por indisciplina, ainda mais agora, que cada partida vale muito mais que apenas 3 pontos. Enquanto isso, o técnico tenta rearrumar a peça que perdeu e projetar um time equilibrado para enfrentar essa sequência decisiva. O elenco tem qualidade, mas a oscilação ao longo do ano deixou dúvidas e abriu brecha para questionamentos. A ideia é reorganizar o setor defensivo, ajustar a transição e recuperar jogadores que estavam abaixo do ideal. O torcedor quer ver um time mais intenso, mais comprometido e mais concentrado, sem aqueles lapsos que entregam jogos que o Corinthians poderia controlar com mais tranquilidade. Ao mesmo tempo, a diretoria também analisa possíveis movimentações para reforçar o elenco, pensando já na próxima etapa da temporada. A janela ainda não abriu, mas os bastidores já se movimentam com possíveis conversas, consultas e avaliações de mercado. Nomes aparecem, somem, reaparecem, e o Corinthians busca opções que encaixem no estilo desejado pela comissão técnica e que estejam dentro da nova realidade financeira. Com as regras de fair play financeiro entrando em vigor, qualquer contratação mal planejada pode virar um problema acumulado lá na frente. Por isso, os dirigentes estudam cada passo com mais cautela do que em temporadas anteriores. Não adianta apenas trazer alguém renomado se não houver garantias de que o investimento faz sentido, de que existe retorno técnico e, principalmente, de que o jogador consegue sustentar o ritmo e a pressão de vestir a camisa alvinegra. O Corinthians precisa ser cirúrgico, inteligente e estratégico, evitando erros que já custaram caro no passado. No meio desse cenário, alguns atletas do elenco atual começam a ganhar mais destaque nos bastidores como candidatos a assumir protagonismo nessa reta final. O técnico tem conversado individualmente com vários jogadores, incentivando, corrigindo e tentando tirar o melhor de cada um. A intenção é criar um ambiente de confiança, algo essencial quando o time encara jogos de tanta responsabilidade. Não existe mais espaço para desatenção, e a comissão sabe disso mais do que ninguém. A torcida, por outro lado, continua fazendo sua parte. Mesmo com críticas, mesmo irritada com situações extracampo, mesmo desconfiada de certas decisões, a fiel jamais abandona. E esse é sempre o diferencial do Corinthians. Quando o clube entra em fase decisiva, a arquibancada vira combustível. Mesmo em momentos delicados, o apoio vem forte, porque a paixão supera qualquer turbulência. E nas partidas dentro de casa, isso pesa, isso muda o clima, isso empurra o time de uma forma que poucos clubes conseguem sentir. E esse apoio será ainda mais necessário na disputa contra o Cruzeiro. O clima de semifinal já está no ar. Mesmo com todas as dificuldades que vêm rondando o Corinthians, os jogadores sabem que serão cobrados, sabem que a responsabilidade é enorme e sabem que esse confronto pode definir o tom da reta final. Cada detalhe conta, cada erro pesa, cada acerto pode mudar tudo. E ainda existe aquele componente emocional, porque enfrentar o Cruzeiro costuma gerar jogos tensos, disputados e cheios de história. O departamento físico também trabalha intensamente para deixar todo mundo pronto. A comissão está monitorando o desgaste, prevenindo lesões e ajustando cargas de treino para que os atletas cheguem inteiros. Há jogadores que sentiram o ritmo pesado do ano e estão sendo trabalhados com mais cuidado, porque qualquer ausência agora pode custar muito. No campo administrativo, a diretoria continua discutindo detalhes operacionais dos próximos jogos, incluindo logística, segurança e ajustes na preparação.
Tudo isso é pensado para evitar distrações e deixar os jogadores focados exclusivamente no trabalho dentro das 4 linhas. Os dirigentes querem evitar qualquer ruído que possa atrapalhar ainda mais um momento que já é tenso por si só. E em paralelo a isso, as conversas com o Cruzeiro sobre a distribuição de ingressos seguem arrastadas. A disputa virou quase uma queda de braço, cada lado defendendo seu critério, tentando argumentar, tentando chegar a um ponto que agrade os dois. Só que, com a rivalidade envolvida e com a importância do confronto, as negociações ganharam contornos ainda mais delicados. A indefinição irrita torcedores dos dois clubes que querem se programar, querem garantir presença e querem entender o tamanho do espaço destinado a cada torcida. Esse tipo de impasse não é novidade em jogos grandes, mas quando envolve Corinthians, tudo ganha proporções maiores. A pressão aumenta, a expectativa cresce e qualquer detalhe vira manchete. Enquanto não houver definição, a tensão continua no ar. Mas a diretoria do Corinthians segue insistindo no critério proporcional, acreditando que é o modelo mais justo para esse tipo de partida. Dentro do elenco, os jogadores tentam ignorar essa guerra nos bastidores, mas é impossível não sentir a mobilização da torcida. A ansiedade toma conta e todo mundo quer corresponder em campo. A comissão técnica tem reforçado a importância da concentração, da calma e da inteligência para encarar um confronto tão decisivo. Jogos assim são definidos por detalhes, e o Corinthians vem trabalhando justamente para corrigir as falhas que têm aparecido com frequência. E enquanto isso tudo acontece, ainda existe aquela sensação de que novas histórias podem surgir a qualquer momento. No Corinthians, sempre há um capítulo novo, uma informação que aparece de repente, um fato inesperado que vira debate. É como se o clube vivesse em uma linha contínua de acontecimentos intensos, que não deixam ninguém respirar. O torcedor já está acostumado, mas nunca deixa de se surpreender. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Prometeu e cumpriu. É isso que se comenta nos corredores do Parque São Jorge, desde que um burburinho de proporções quase irreais tomou conta do ambiente. Ronaldo, o fenômeno, teria enfim colocado na mesa uma proposta bilionária para assumir o controle do Corinthians. Nada oficial, nada confirmado, mas o suficiente para deixar dirigentes, conselheiros e até jogadores olhando de lado, tentando descobrir quem sabe mais do que deveria. A história começou como um sussurro, um comentário solto entre um cafezinho e outro. Mas, como costuma acontecer no universo corintiano, cresceu rápido. Teria Ronaldo decidido investir pesado no clube que marcou seu retorno triunfal ao futebol brasileiro? Fontes internas tratam o assunto com cuidado, mas ninguém nega que o clima de expectativa é real. A simples menção do fenômeno reacende paixões, lembranças e, acima de tudo, a ideia de um futuro grandioso. O rumor dá conta de que o valor oferecido ultrapassaria qualquer negociação já ventilada nos bastidores do clube. Palavras como reestruturação, modernização e projeto ambicioso surgem constantemente nas conversas informais. Há quem diga que Ronaldo estaria disposto a repetir, ou superar, o modelo que utilizou em outras experiências como gestor, agora com um toque emocional extra. O Corinthians não seria apenas um clube, mas parte de sua história pessoal. Entre os torcedores, a notícia caiu como faísca em palheiro. Redes sociais fervem. Grupos de mensagens explodem em teorias e comparações. Uns sonham com contratações de impacto,
Outros enxergam a possibilidade de uma virada administrativa sem precedentes. Também há os mais cautelosos, que tentam entender o que uma mudança dessa magnitude significaria dentro de um clube tão complexo, tão dividido e tão apaixonado como o Timão. Apesar do mistério, uma coisa é certa: a possibilidade movimentou o ambiente. Pessoas que raramente dividem a mesma mesa passaram a conversar. Conselheiros silenciosos voltaram a circular pelos corredores e até funcionários comuns comentam que algo grande está por vir. Se o rumor vai se confirmar, ninguém sabe. Mas o simples fato de existir já mudou o ar. De repente, parece que tudo é possível. E que o Corinthians pode estar à beira de um dos capítulos mais inesperados e comentados de sua história recente. A torcida, essa sim, segue à espera, dividida entre a cautela e o encantamento. Afinal, quando o assunto envolve Ronaldo, promessa pode virar realidade antes que alguém perceba. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!